Amém. A nossa exposição de hoje, queridos, é no Salmo 128. Vai estar projetado aqui para você, mas se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você pode abrir aí, Salmo 128. Está projetado já o texto e assim diz, vou esperar um pouquinho, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor: cântico de peregrinação, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Até aqui a palavra do nosso Deus. Nós estamos naquele tempo que é o tempo da pressão constante, de que a vida precisa ser extraordinária. Por isso, o propósito da série falando sobre viver o ordinário. Porque se a vida não for extraordinária, dizem, não vale a pena viver. Se for só o comum, só o dia a dia, não vale a pena. Então isso faz com que nós sejamos expostos diariamente a imagens de famílias perfeitas. Sabe aquela da propaganda da manteiga? Mesas sempre cheias, sorrisos ensaiados e momentos cuidadosamente editados, como aquela foto bonita de Feliz Natal, Feliz 2026. Aos poucos, o ordinário começa a parecer pequeno demais, sem graça, insuficiente. Essa lógica entra em nossas casas e molda a nossa expectativa, porque faz com que nós esperemos que a felicidade familiar venha de grandes eventos, de viagens especiais, de datas marcantes ou de mudanças rápidas. Aquilo que me incomoda tem que mudar do dia para a noite. E quando isso não acontece, cresce a frustração, o cansaço e a sensação silenciosa de que algo está errado ou a nossa família está errada. Mas essa expectativa irreal pesa de maneiras diferentes sobre cada um de nós aqui. Para alguns, ela vem na forma de culpa por não conseguir ser um pai ou uma mãe ideal, da forma que você idealizou na sua cabeça. Para outros, isso vem na dor de um lar silencioso demais, seja pela ausência dos filhos que já se foram, fizeram vida, seja pela viuvez, seja pela solidão dos ciclos da vida que não seguiram o roteiro imaginado por nós. Há também filhos que carregam o peso de achar que devem corresponder os sonhos dos seus pais, sonhos que não são seus. E em todos esses cenários, a pergunta é a mesma: onde encontrar alegria real, quando a vida familiar não se parece com a vitrine que nos venderam nos comerciais? E é nesse ponto que a Escritura nos chama a parar, respirar e olhar para outro lugar. Parar de olhar para aquilo que a nossa cultura diz. O Salmo 128 não nasce de um palco iluminado, mas nasce de um caminho. É o chamado cântico de peregrinação. Ele não descreve uma família espetacular, mas uma vida simples, vivida diante de Deus. A Bíblia nos ensina que a felicidade não é construída pela intensidade das experiências que nós temos, mas pela direção
que nós damos ao nosso coração. O temor do Senhor, essa reverência confiante, obediência e amor, não transforma apenas momentos especiais, ela santifica a rotina, o trabalho repetitivo, a mesa comum e os relacionamentos imperfeitos do lar, porque assim são os nossos relacionamentos. E o salmista fala de trabalho, de comida compartilhada, de filhos crescendo, de bênçãos que se espalham pouco a pouco. Mas tudo isso parece pequeno aos olhos do nosso mundo no século 21. Só que é exatamente aí, nesse cotidiano comum, que Deus escolhe agir. A fé bíblica nos lembra que o reino de Deus avança mais como uma semente do que como um espetáculo com muitas luzes. Onde há fidelidade na vida ordinária, ali a gente pode ver a vida florescendo, ainda que de forma silenciosa, ainda que no dia a dia nós não percebamos. Isso porque a presença de Deus não depende de uma configuração familiar ideal. A presença de Deus depende de corações que caminham nos caminhos do Senhor. Então, nessa mensagem dessa noite, queremos aprender a enxergar a beleza que Deus colocou na vida familiar real, na sua família, do jeito que você conhece, com suas limitações, ausências, ciclos e recomeços. Seja você alguém que vive cercado por filhos, alguém que vive sozinho, alguém que carrega o luto, ou alguém que ainda espera. Este salmo fala com você, especificamente com você, e na verdade, com todos nós. Ele nos convida a crer que a felicidade bíblica não é um sentimento passageiro, mas é uma bênção sólida, cultivada dia após dia, por aqueles que permitem que Deus governe a nossa rotina, os nossos relacionamentos e o nosso lar. Então, ao olharmos para a mesa, para o trabalho, veremos que o cuidado de Deus começa em casa, mas ele nunca termina em casa. Como vocês já ouviram durante a introdução, o tema da nossa mensagem de hoje é Viva o Ordinário na Família. E em resumo, nós veremos que famílias florescem quando Deus governa a rotina, os relacionamentos e o lar. Famílias florescem quando Deus governa a rotina, os relacionamentos e o lar. E em primeiro lugar, famílias florescem quando Deus governa a rotina. Crianças, eu quero que vocês desenhem um homem sorridente, cuidando de uma pequena horta, de uma plantação. Um homem sorridente, cuidando de uma plantação, de uma horta, tá bom? Queridos, o Salmo 128 nasce no caminho, como eu disse. Ele pertence aos cânticos de peregrinação, entoados, cantados por pessoas comuns que subiam a Jerusalém para adorar, mas depois desciam de volta para a vida normal. Eram trabalhadores, pais, mães, solteiros, viúvas, jovens e idosos, pessoas de todas as idades e de todos os status sociais. O Salmo não foi escrito para quem vive isolado do mundo, mas para quem precisa acordar cedo, enfrentar jornadas longas e voltar para casa cansado. Em harmonia com o Salmo anterior, o Salmo 127, ele nos lembra que família, trabalho e sustento não são conquistas autônomas, conquistas nossas, mas dons que dependem da graça e da bênção do Senhor. A verdadeira sabedoria bíblica nunca separa espiritualidade de vida prática, afinal, a nossa fé não está confinada apenas ao nosso coração, à nossa alma e à nossa vida no domingo, mas ela é expandida para toda a nossa vida. O Salmo começa com uma palavra forte e cheia de esperança: bem-aventurado. E nós já falamos um pouco sobre essa palavra quando nós fizemos a exposição do Salmo 1. Essa felicidade do bem-aventurado não descreve um estado emocional elevado, nem um dia perfeito, aquele dia inesquecível,
mas fala sobre uma condição estável de vida diante do Senhor. Alguém que não é levado para um lado e para outro por emoções diferentes a cada instante. Essa bem-aventurança nasce da aliança. Deus se compromete com o seu povo, e o povo responde em fé e obediência. Não é a ausência de problemas que define a felicidade da nossa vida, mas é a certeza de que a nossa vida, está alinhada com o propósito do Criador. É isso que nos torna bem-aventurados. Isso fala tanto com quem vive em família, quanto quem caminha sozinho. Quem tem filhos, quem não tem, isso é para todo mundo. Todos nós podemos ser esses bem-aventurados. Mas o salmista define claramente quem experimenta essa vida abençoada. E quem experimenta é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E o temor aqui não deve ser visto como um sinônimo de medo paralisante, mas é aquela reverência prática, respeito. Temer a Deus é permitir que Ele governe as nossas decisões, os nossos valores, as nossas prioridades. É obedecer quando ninguém está olhando, é dizer não para os atalhos fáceis, e dizer sim ao que é correto, mesmo quando isso nos custa algo, ou nos custa tudo. Porque a fé verdadeira não se limita ao culto, ela se expressa na maneira como trabalhamos, como tratamos os nossos colegas, como lidamos com o dinheiro, e como voltamos para casa no fim do dia. Então o texto liga diretamente esse temor ao trabalho, quando diz: você comerá do fruto do seu trabalho. E isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso, é profundamente redentor, porque o trabalho que após a queda se tornou cansativo e frustrante, aqui aparece como meio de provisão sob a bênção de Deus. Não se trata de uma promessa de riquezas. Aqui na igreja você nunca vai receber essa promessa de que você vai ficar rico. Se trata de outro tipo de coisa, de dignidade. Deus honra o esforço honesto, o pão sobre a mesa, por mais simples que seja. Ele não é fruto apenas do nosso suor, do suor humano, mas da fidelidade de Deus, da fidelidade divina. Para quem sustenta a casa, para quem trabalha sem reconhecimento, como muitas vezes as pessoas que trabalham dentro de casa não têm, para quem enfrenta o peso da rotina, essa palavra traz consolo e sentido. Porque a promessa segue: será feliz e tudo irá bem com você. E essa, meus irmãos, não é uma garantia de uma vida sem dor, mas é uma afirmação de cuidado. Na linguagem da sabedoria bíblica, como o livro de Salmos, ir bem significa ter o necessário, viver sob a providência divina e experimentar paz no caminho certo. Em um mundo marcado pela pressão por desempenho, o Salmo nos chama a descansar na fidelidade de Deus. Quando o seu trabalho é feito diante do Senhor, ele deixa de ser um fardo absoluto e se torna um espaço de culto silencioso. E embora o Salmo fale de aquele que teme, ele nunca termina no indivíduo. A pessoa que teme não é a personagem principal aqui. A vida pessoal ordenada diante de Deus sustenta o lar. O trabalho honesto, a rotina fiel e a obediência diária criam um ambiente onde a família pode florescer. Seja ela uma grande família ou pequena, seja uma família barulhenta ou uma família silenciosa. Quando Deus governa a rotina de trabalho, Ele protege o coração da ansiedade, da desonestidade e da idolatria por sucesso, que é muito presente em nossos dias. Assim o lar encontra firmeza, não porque tudo em casa é perfeito, mas porque está alicerçado no Senhor. É como um carpinteiro que não busca aplausos, mas se dedica a fazer cadeiras firmes, bem encaixadas, que sustentam pessoas comuns todos os dias. Assim é a vida de quem trabalha diante de Deus. Cada detalhe bem feito, cada dia fiel,
cada tarefa repetida se torna um reflexo da glória do Criador. Porque não é o brilho do palco que sustenta uma casa, mas é a fidelidade silenciosa vivida diante do Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, famílias florescem quando Deus nutre os relacionamentos do lar. Famílias florescem quando Deus nutre os relacionamentos do lar. Agora, crianças, desenhem uma mesa e nessa mesa vocês colocam uma comida que vocês gostem. Tá bom? Vocês escolhem qual a comida que vocês vão colocar aí. Ao falar da família, esse Salmo 128 não usa números, não usa metas ou conquistas externas. Ele usa imagens vivas: videira, oliveira, mesa. E tudo isso aponta para algo que cresce com o tempo, exige cuidado e não pode ser apressado. A Bíblia nos lembra que relacionamentos saudáveis não são produtos prontos que nós compramos em mercado, são obras em andamento. O lar nunca floresce por acaso, nem por força humana, mas quando Deus está nutrindo silenciosamente aquilo que os olhos nem sempre veem. Então, nesse momento do texto, a esposa é descrita como uma videira frutífera no interior da casa. E a imagem é de vida que embeleza e alimenta. A videira não existe para ser exibida em praça pública, mas para produzir fruto no lugar onde está plantada, o que de forma nenhuma diminui a mulher. Ao contrário, revela sua dignidade e centralidade no lar. O texto não está falando aqui sobre produtividade fria, mas de presença que gera alegria, afeto e estabilidade. É assim a mulher descrita nesse salmo. Em um mundo que mede valor por desempenho, o salmo reafirma que a graça de Deus se manifesta no cuidado cotidiano, no amor constante e na fidelidade invisível. Já os filhos são chamados de rebentos de oliveira ao redor da mesa. E um rebento é um broto novo, que nasce junto ao tronco de uma árvore, ligado à mesma raiz, alimentado pela mesma seiva, mas ainda em crescimento. Já a oliveira é uma árvore resistente, de raízes profundas e fruto duradouro. Quando o salmista chama os filhos de rebentos, ele quer nos lembrar que eles ainda estão em formação. Os filhos não são produtos acabados, mas eles são vidas sendo moldadas com o tempo, com o cuidado e com a paciência dos pais. O que deve trazer consolo a você que é pai e que é mãe, mas também deve trazer a você realismo, vida real, aquilo que a gente vive no dia a dia. Crescimento não é imediato. Ao mesmo tempo, o texto não exclui quem não tem filhos, porque essa imagem que nós vemos aqui aponta para a promessa de continuidade, de cuidado e esperança. E isso Deus concede também aos solteiros, aos viúvos, aos casais que não têm filhos, por meio das relações espirituais, da amizade cristã e do pertencimento à família na fé. Já a mesa aparece como o centro dessa cena. Mais do que um móvel qualquer, a mesa representa comunhão. É na mesa que histórias são contadas, é na mesa que silêncios são compartilhados, é na mesa que vínculos são fortalecidos. E quando a gente pensa na correria que vivemos, a mesa se torna um espaço sagrado, onde a vida desacelera. E olha, meus irmãos, não é preciso uma refeição sofisticada, mas é preciso presença, é preciso estar ali. Quando Deus governa o lar, até a refeição simples se torna expressão da sua graça sustentadora. Por isso, comer juntos, ainda que brevemente,
é resistir à fragmentação, a esse mundo quebrado da vida moderna e afirmar que o relacionamento importa mais que a agenda, mais do que a correria. Já o versículo 4 começa com um convite, uma palavra simples, e é como se o salmista dissesse: olhe com atenção, ei, observe, olhe aqui, olhe a casa, veja o lar. A bênção de Deus não está distante, não está escondida em grandes feitos, mas está visível na vida cotidiana. E nós somos chamados a enxergar. Deus age por meios ordinários. Ele abençoa através de pessoas, rotinas e gestos simples. Então a família que teme ao Senhor, experimenta essa bênção não como um espetáculo, mas como um sustento diário. Ele está ali na segunda, na terça, na quarta, no feriado, no dia letivo, no dia de prova, no dia que você está descansando, o Senhor está ali. E essa glória é diferente da glória que o mundo busca, porque ela não é barulhenta, ela não é instantânea, ela cresce de dentro para fora, como uma planta bem cuidada. E por isso os exemplos do salmista, porque um lar bem nutrido por Deus exala algo perceptível: paz, acolhimento, perseverança. É isso que nós vemos num lar de pessoas que buscam ao Senhor. Não é ausência de conflito, mas é presença de graça, da graça de Deus. É ali, entre conversas comuns e dias repetidos, que Deus forma pessoas e sustenta vidas. O ordinário, quando habitado pelo Senhor, se torna profundamente extraordinário. Assim como um prédio precisa de uma boa estrutura para permanecer em pé e ser habitável, os relacionamentos do lar também precisam dessa sustentação. E quando a base é frágil, surgem rachaduras, infiltrações, insegurança. Tudo parece funcionar, mas aos poucos a vida do lar vai se desgastando. Agora, quando a estrutura é firme, o prédio atravessa o tempo e o peso das tempestades. O temor do Senhor é essa base invisível que sustenta o amor, fortalece vínculos, permite reparos quando há desgaste e dá estabilidade à vida em família, mesmo em meio à rotina intensa que nós temos e aos desafios do dia a dia. Mas por fim, meus irmãos, famílias florescem quando o lar transborda em bênção. Famílias florescem quando o lar transborda em bênçãos. O último desenho que vocês farão, crianças, é de pessoas felizes. Vamos lá, crianças, pessoas felizes. Nos cânticos de peregrinação, a fé nunca termina na porta de casa. O povo sobe a Jerusalém, cantando porque entende que Deus não age apenas no íntimo, apenas dentro de casa, mas no meio do seu povo reunido. A família é importante, mas ela não é o fim último. Ela é parte de algo maior. E desde o início da história bíblica, Deus deixa claro que abençoa pessoas com um propósito, para que por meio delas, outras pessoas também sejam alcançadas. A casa que teme ao Senhor se torna um ponto de passagem da graça, um lugar da bênção de Deus, onde ela não é retida, mas ela é compartilhada. Então nós começamos esse trecho do texto dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião. E esse trecho nos lembra que a fonte da felicidade familiar não é o esforço humano isolado, mas a presença viva de Deus no meio do seu povo. A mesa da casa está ligada à mesa da comunhão, à mesa do povo de Deus. Quando a família se desconecta da vida comunitária, da vida da igreja, da palavra de Deus, da adoração, ela seca por dentro, ela não se sustenta. Mas quando ela permanece ligada àquilo que Deus está fazendo na sua igreja, ela recebe direção, recebe consolo e renovação. Porque famílias florescem quando entendem que precisam de Deus e do povo de Deus para viverem bem. E o desejo de ver a prosperidade de Jerusalém
nos mostra, revela que a Bíblia não separa a vida pessoal da vida coletiva. Uma família saudável não vive fechada em si mesma, protegendo os seus próprios interesses. Ela se alegra quando a igreja cresce, quando vidas são cuidadas, quando há justiça, paz e esperança ao redor. Isso vale para todos os tipos de lares. Já o trecho que diz: "E vejas os filhos de teus filhos", aponta para algo mais profundo do que vida longa. Trata-se de continuidade de fé, de legado espiritual, algo que todos nós devemos deixar. Nem todos verão netos, e o texto não ignora essa realidade. A promessa aqui é que a fidelidade de hoje não é em vão. Queridos, Deus trabalha a longo prazo. Ele usa histórias, exemplos, palavras ditas à mesa, orações simples e perseverantes para alcançar gerações, sejam elas biológicas ou espirituais. O reino avança também por meio da constância silenciosa. E o salmo termina com um clamor: paz sobre Israel. Paz não como um sentimento, mas como uma vida inteira no lugar certo. É descanso do coração, é relações alinhadas, esperança mesmo em meio às perdas. Essa paz não nasce do conforto material, mas da presença de Deus governando o nosso cotidiano. Então, quando o lar vive sob essa paz, ele se torna um espaço de acolhimento, cura e estabilidade para qualquer pessoa que ali entrar. Amigos, irmãos na fé, crianças, idosos, todo mundo. Porque há aqui uma imagem poderosa. O cuidado com a família reflete o cuidado de Deus com a sua igreja. O que é vivido dentro de casa deve ecoar para fora de casa. Um lar que ora, que perdoa, que persevera e confia em Deus, se torna um pequeno retrato do reino. Assim, a família deixa de ser apenas um refúgio e se transforma em instrumento. O ordinário da vida doméstica ganha alcance eterno quando transborda em amor, serviço e testemunho. Agora, crianças, olhem para mim, crianças. Quando Deus cuida da casa, da sua casa, Ele quer que a sua alegria não fique guardada só para você. Ele quer que você ajude em casa. Ele quer que você trate os seus irmãos com carinho. Ele quer que você obedeça aos seus pais. Ele quer que você compartilhe o que você tem. Ele quer que você espalhe as bênçãos, assim como Ele quer com os adultos. É como quando você sorri para uma pessoa e ela sorri de volta para você. Deus fica feliz quando o amor que você aprende na sua casa chega na escola, na igreja e perto das outras pessoas. Assim mesmo você, criança, sendo pequena, você ajuda a deixar o mundo um lugar melhor, mais parecido com pessoas que conhecem a Deus. Mas todos nós, meus irmãos, devemos entender que a espiritualidade bíblica nos ensina que Deus não habita apenas nos momentos religiosos, mas Ele caminha conosco nos corredores da nossa rotina. O trabalho diário, seja fora de casa, seja dentro de casa, seja formal, seja invisível, não é perda de tempo, e muito menos perda de tempo espiritual, mas é o espaço de adoração. Quando você acorda cedo, enfrenta responsabilidades, cumpre tarefas simples e honestas, Deus vê. E o favor do Senhor não está reservado a quem foge da rotina, mas a quem aprende a viver diante dele, dentro da rotina. Nós somos chamados a olhar para o ordinário com a bênção que Ele nos traz. Somos constantemente tentados a acreditar que a realização sempre está fora de casa. Mais trabalho, mais metas, mais conquistas. Mas o Salmo nos chama a voltar e olhar para dentro, para a mesa, para as conversas simples, para o tempo compartilhado. Porque famílias não florescem por acaso. Elas crescem quando alguém decide ficar, ouvir, perdoar e cuidar.
É assim que nós somos chamados a viver. E a Bíblia nos lembra que a felicidade que Deus constrói em nós nunca termina em nós. Um lar saudável se torna uma fonte de bênção. Quando uma casa ora, acolhe, serve, permanece fiel, ela fortalece a igreja e alcança outras pessoas. Não somos chamados a proteger nossa felicidade como se fosse um tesouro privado. Nós somos chamados a compartilhar a nossa felicidade com generosidade, o que inclui abrir espaço para relacionamentos, caminhar com outras pessoas, interceder pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade de fé e sustentar a missão com fidelidade. A paz que nós buscamos em casa está profundamente ligada à paz do povo de Deus. Quando famílias escolhem viver sob o governo do Senhor, toda a cidade espiritual é fortalecida. Agora, quando nós olhamos para esse salmo e para essa família no ordinário, nós lembramos que Jesus é o único ser humano que viveu plenamente tudo o que o salmo descreve. Ele temeu o Pai em cada decisão. Ele andou nos caminhos do Pai até o fim e jamais buscou atalhos ou saídas fáceis. Onde nós falhamos, Ele foi fiel. E é por isso que a nossa esperança não está em que nós acertaremos sempre com a nossa família, mas a nossa esperança está em estarmos unidos a Cristo. Em Cristo, o trabalho cansativo ganha um novo significado. O esforço que parecia pesado, agora se torna serviço oferecido a Deus com gratidão. Para quem se sente exausto, frustrado, invisível, o Evangelho traz consolo, porque Jesus conhece o peso da rotina e já garantiu, pela obediência dele, a bem-aventurança que jamais conseguiríamos conquistar sozinhos. Jesus não apenas ensina sobre família, Ele nos insere em uma nova família, e isso, meus irmãos, é maravilhoso. Ao se declarar a videira verdadeira, Cristo afirma que toda vida frutífera depende da permanência nele, o que vale para todos nós. Não é a força do vínculo humano que sustenta uma casa, mas é a graça que flui de Cristo. É à mesa de Cristo que aprendemos a perdoar, a recomeçar e a amar com paciência. Quando falha o afeto, quando falta a força, quando o diálogo se rompe, é Cristo quem nutre novamente, quem nos nutre novamente para vivermos em comunhão com Ele. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina profundamente, em primeiro lugar, a temer a Deus, que temer a Deus precisa moldar a nossa rotina, não apenas no domingo, mas a forma como trabalhamos, falamos, decidimos e descansamos. Ao caminharmos pelo Salmo 128, nós aprendemos que Deus não promete famílias perfeitas, mas famílias sustentadas pela sua presença, porque a felicidade bíblica não nasce de momentos extraordinários, mas de escolhas simples e repetidas diante do Senhor. Quando Deus governa o ordinário, até o cansaço encontra sentido. Em segundo lugar, cultive seus relacionamentos com intencionalidade. A mesa, o tempo junto, a escuta paciente, o perdão diário, não são detalhes menores, são o coração da vida familiar. Investir no lar exige renúncia, não vai ser fácil fazer isso. Exige presença, muitas vezes não é fácil fazer isso. E exige constância, não é somente uma vez. Não existem atalhos para vínculos sinceros e saudáveis. O amor cresce devagar, mas cresce de verdade, quando é nutrido pela graça de Deus. Não viva a fé isoladamente. A bênção do lar está ligada à bênção do povo de Deus. Famílias florescem quando caminham com a igreja, quando oram umas pelas outras, quando servem juntas. Isso vale para todas as fases da vida, porque em Cristo todos pertencem à mesma família na fé. E por fim, meus irmãos, o ordinário
tem destino eterno. O que nós fazemos hoje, no trabalho honesto, na conversa à mesa, na oração simples antes de dormir, está sendo usado por Deus para produzir paz, maturidade e esperança. Viver o ordinário na família é confiar que Deus está presente no agora e conduzindo tudo para a sua glória final. Então saia daqui com um compromisso renovado, não de buscar o extraordinário que impressiona, mas abraçar o ordinário que glorifica a Deus, certo de que famílias florescem quando Ele governa a rotina, os relacionamentos e o lar. Então queira participar da família do Senhor Jesus Cristo, unido num vínculo eterno com Ele.